Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Antes de mais nada, agradeço demais a sua presença aqui comigo. Vamos juntos para conhecer um pouquinho mais a respeito de algum assunto interessantíssimo, importantíssimo, porque essa é a nossa proposta aqui hoje. Espero que você tenha recarregado muito bem as suas energias nesse final de semana para a gente começar essa segunda-feira com força total. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre como superar traumas. Só quem viveu algum trauma sabe a importância de descobrir esses caminhos, de falar sobre um assunto como esse. Infelizmente, um trauma, uma situação, repercute de formas diferentes em cada um de nós. Não é necessariamente porque você não viveu um desastre natural, por exemplo, que você não tenha traumas a serem trabalhados, a serem curados na sua trajetória. E a gente vai falar exatamente sobre isso, o que são os traumas, como eles impactam nas nossas vidas e, principalmente, como que a gente consegue encontrar caminhos para curá-los. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema vai interessar, não hesite. Informação boa é informação compartilhada. Então, compartilha o nosso link de transmissão. Afinal, estamos ao vivo pela Hit TV, hittv.com.br. Você pega lá o seu celular e acessa esse nosso site, clica no link de compartilhamento e encaminha para essa pessoa. Fora isso, como eu disse, essa consulta foi marcada, gente, para você. Portanto, não deixe de aproveitar esse espaço que é seu pelo 0 operadora 11 3337 5886. Ai, Dani, mas eu não gostaria de me expor, eu tenho dificuldade para trazer o meu relato, mas eu queria muito um aconselhamento. Fique tranquilo, você avisa na sua mensagem à nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que eles vão tomar todo o cuidado. Combinado? Vamos fazer esse trato? Então não deixe de encaminhar para a gente a sua dúvida, o seu relato, faça parte da sua consulta. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Diretor, vamos colocar no ar a enquete na tela para você saber o que a gente quer saber de você hoje. Você se sente traumatizado? O que é mais difícil? Lidar com um sentimento de impotência que muitas vezes a gente sente por aquilo que obviamente não pode mais ser mudado, descontrole emocional e seus altos e baixos, como lidar com isso? Você se sente vivendo em estado de hipervigilância, com aquele receio o tempo todo de que algo ruim pode lhe acontecer novamente. Ou então, você clica em todas as alternativas, caso seja essa a que te represente. Não deixe, gente, de participar dessa nossa enquete, porque a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho do programa. Então, você tem aí esse tempo, @consulta ao doutor lá na rede vizinha, no nosso Instagram. Antes de mais nada, antes da gente começar aqui esse bate-papo, eu te lembro que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, gente. Hoje é aquele dia que nós deixamos reservado na nossa semaninha para a gente falar sobre situações cotidianas que acontecem que precisam de um olhar de alguém especialista em direito. E a gente vai receber quem? Leonardo Girundi, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você, nesta tarde abençoada. É um privilégio para mim, Leonardo Girundi, vir aqui responder a sua dúvida. Esse é o quadro Seu Direito e, como o nome diz, nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu respondo. Você pode mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 11 3337 5886. 11 3337 5886. Ou através do nosso e-mail, no seudireito, @hittv.com.br. Já que eu falei do arroba, aproveite e me siga lá no Instagram, @Leonardo Girundi, ok? Manda sua dúvida que eu te pergunto, eu te respondo. Olha que dúvida interessante essa que chegou para nós aqui. Doutor, tenho um filho autista, já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada ainda. Como faço para conseguir? Essa dúvida é da Esther Franca, de Campinas, aqui do lado. Dúvida interessante porque nós temos muitas pessoas que passam por essa situação. Primeira coisa é o seguinte, se você já tem um advogado contratado, faça contato com ele. Mande uma mensagem, pergunte como é que está o processo. Os processos judiciais no Brasil, infelizmente, não são tão rápidos ou no tempo que gostaríamos que fosse. Então, é comum que um processo dure mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É comum, tá? Não significa que tem que durar esse prazo todo, mas é comum que ele dure esse tempo. O que não é comum é você ficar 1 ano, 2 anos sem ter contato com o seu advogado. Então, se você o contratou por causa de um relacionamento de confiança, né? A advocacia é assim, um relacionamento de confiança. Então, faça contato com ele que ele vai te explicar direitinho como que está o processo. Mas,
mas olha que interessante, já tentou aposentar 2 vezes. Existe uma dúvida muito comum nesse aspecto, e se você fizer uma breve pesquisa na internet, vai aparecer aposentadoria para autista, aposentadoria para não sei o quê. E é uma dúvida, e muitas vezes é vendido uma forma de serviço que não existe. Porque é o seguinte, não existe aposentadoria para autista. O que existe é um benefício previdenciário e muitas vezes a gente tenta explicar de forma rápida e fala de uma coisa que não existe. Então não é aposentadoria. O que pode ser aqui é o que nós chamamos de BPC, benefício e prestação continuada, que é aquele que tem uma enfermidade, não consegue trabalhar por causa dessa sua enfermidade ou por causa de qualquer tipo de limitação, e tem um segundo aspecto. Além da enfermidade, para conseguir o BPC, você precisa ter o segundo item dessa listinha de comprovações, que é ser necessitado financeiramente. A família deve receber, aqueles que compõem o núcleo familiar, no máximo 25% do valor de um salário mínimo. Então, se a pessoa vive numa casa, essa casa tem 4 moradores, cada um tem que receber no máximo 25% do valor do salário mínimo. Então, às vezes, não conseguiu o BPC porque a soma da renda da pessoa daquela casa é superior ao permitido pela lei para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, tá? Esse benefício é feito pela LOAS, que é a Lei de Assistência Social. Bem interessante e não serve só para autista, também para qualquer outro tipo de enfermidade também seria possível. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida e a sua pergunta. E faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida e sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Sempre muito bom, muito importante sabermos mais a respeito do nosso direito. Muito obrigada ao Leonardo Girundi. Gente, vamos então dar início ao nosso tema de hoje, que é tão delicado, tão sensível e tão necessário. Vamos aprender aqui como superar traumas, como identificar, como entender o que está acontecendo com a gente, porque eu acho que um dos grandes desafios dessa trajetória é a gente entender que a gente precisa de ajuda, como reconhecer esse momento. Vamos caminhar sobre tudo isso aqui no nosso bate-papo, gente, que vai ser riquíssimo, já que teremos olhares, abordagens diferentes acerca dos traumas. Recebo e apresento a vocês doutora Próton, nome dela, vou trazer aqui o nome dela, a doutora Mayara Paulino, mas ela é mais conhecida como a doutora Próton. Ela é terapeuta especialista em física quântica, ou melhor, em poder do pensamento? Exatamente, maravilhosa. Eu ensino as pessoas como os pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade, o que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, sobre os traumas. Muito bacana, vocês perceberam, né, gente? Por onde o nosso papo vai caminhar? Pois é, recebemos a doutora Próton e agora eu apresento a vocês a doutora Shirley de Oliveira. Ela é palestrante, especialista em ciência da felicidade e mindfulness. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Uma alegria estar aqui contribuindo aí com essa temática de desenvolver a nossa mente, desenvolver as nossas habilidades para lidar com as dores. E a ciência da felicidade, ela nos ajuda nisso. Tem tudo a ver com isso. Agora, para dar início, eu sei que vocês ficaram pensando, né? Ciência da física quântica, terapia da felicidade. Vamos entender um pouquinho mais o que essas duas especialistas trazem para a gente, de que forma que elas trabalham. Então, vamos começar aqui pela física quântica. O que ela propõe? A física quântica é a nossa ciência moderna. Tá. O que a física quântica nos explica? Que tudo aquilo que nós pensamos gera um sentimento. Esse sentimento, ele ativa o nosso campo eletromagnético, que faz com que nós criemos a nossa realidade com base nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, absolutamente tudo que eu penso gera uma emoção. Essa emoção, ela manda uma onda de informação para as minhas células, para as minhas moléculas, para os meus átomos, para o meu corpo todo, definindo a bioquímica do meu cérebro. Positiva, negativa, felicidade, tristeza. Então, toda a nossa saúde, ela está totalmente linkada com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E olha, só para ilustrar isso que a doutora trouxe para a gente, queria fazer um exercício muito simples, assim, com relação ao pensamento e à nossa emoção.
vou te dizer uma informação. Hoje é segunda-feira. O que isso trouxe para você? Trouxe uma emoçãozinha, não trouxe? Para alguns de um jeito, para outros de outro, para uns um turbilhão de tenho que ir, preciso que ir, etc. Para outras pessoas, olha, início de mais uma semana, que bacana, o renascer, enfim, muito bacana o que você trouxe para gente. E, doutora Chiles, queria entender um pouco mais a respeito do mindfulness. Seria a importância de estar no tempo presente e por que isso é tão difícil para a gente? A gente não foi treinada a estar no momento presente. E vivemos uma sociedade de tanta velocidade, de tantos estímulos, de tanta informação, muitas coisas tóxicas acontecem, muitas emoções tóxicas também. E aí a gente vai sempre para o passado ou para o futuro, levando essa mente, né, a criar muita expectativa ou mesmo ficar apegada a algumas coisas. E aí a gente não vive o momento presente. O trauma tem muito a ver com esse link com o passado, esse apego ao passado, a essa dor. O mindfulness faz com que a gente, ao treinar a nossa mente com a nossa respiração, a manter essa presença, né? Esse foco. O que é mindfulness, atenção plena? É foco. Então, eu vou focar agora na minha respiração, no meu corpo, vou focar no que eu estou sentindo. Entro em contato com isso. Isso pode ser de valência positiva, uma emoção de gratidão por uma segunda-feira que está começando. Exatamente, puxando desse gancho que eu trouxe, hoje é segunda-feira. Ou a gente vai buscar uma emoção referente a alguma segunda-feira que a gente tenha vivido, ou então a gente vai lá para o futuro pensando no tanto de coisas que a gente tem a resolver, ou coisas que a gente já marcou e precisa decidir, enfim. Isso, e aí a gente está sempre nessa passagem, né, de passado, de futuro, de coisas a fazer, e a gente não para nesse momento, que pode ser 1 minuto, 2 minutos, né? Tem gente que medita ou faz uma prática de consciência mais focada, né? Entre uma reunião e outra, ou quando acorda, ou quando vai dormir, faz uma higiene mental. Mindfulness é uma higiene mental. Se a gente faz higiene bucal todos os dias, a gente precisa aprender a fazer a higiene mental para poder gerar mais qualidade de emoções positivas. E quando a gente identificar alguma emoção de raiva, de medo, de tristeza, como eu lido com isso? Né? Essa é uma prática que a ciência da felicidade também nos apoia junto com o mindfulness, como eu lido com as situações que se apresentam, como a vida. É o se perceber. Se perceber. Aproveito para te fazer uma provocação. Claro, você que me assiste, como que anda a sua higiene mental? Você tem cuidado dela? Você tem parado para refletir que isso é de fato necessário? Como a doutora Chiles trouxe aqui para o nosso bate-papo, é importante, gente, a gente ouvir essas informações e repensar aí coisinhas e formas como a gente lida com a gente. Para a gente, é claro, poder mudar o nosso modus operandi a fim de ter mais qualidade de vida. Essa é a nossa proposta aqui sempre. E como o nosso tema, gente, é traumas, como superar traumas. Traumas é uma coisa tão, um trauma é uma coisa tão subjetiva, como eu disse lá no comecinho do programa, não necessariamente eu preciso ter passado de fato por um desastre, passado por uma situação extrema, um acidente, enfim, para eu ter um trauma na minha vida. Mas eu queria primeiro trazer para a gente a definição que a gente encontra no dicionário, tá? Para a gente ter aí o nosso ponto de partida. Diretor, coloca para a gente a definição do dicionário do que é o significado do trauma. Para a psicologia, seria uma experiência emocional intensamente desagradável que pode causar distúrbios psíquicos, deixando uma marca duradoura na mente do indivíduo, um trauma psicológico. Para a medicina, contusão ou lesão que resulta de uma ação violenta causada por um agente externo, geralmente pelo choque de algo contra o corpo de alguém, traumatismo, trauma físico, perturbações aí causadas por uma lesão física. Mas essa lesão física que a gente encontra na descrição da medicina, ela é facilmente explicada também na lesão psicológica que é gerada, certo? Sem dúvidas. O trauma, ele é uma experiência perturbadora, Tá. É uma experiência estressante
que nós vivemos em determinado momento da nossa vida. Nós estamos vivendo traumas o tempo todo. Não existe uma pessoa no planeta que não tenha vivido algum processo de trauma. E esses traumas, eles começam desde a nossa vida intrauterina. Então, a ciência mostra que desde o momento que nós estamos ali no ventre da mamãe, nós já estamos passando pelos mesmos traumas que a mãe. Então, a gente já nasce, a gente já vem para essa experiência humana com traumas vividos pelo meio social que nós vivemos, vivido pela gestação. Então, se eu tenho uma mãe que foi apoiada, que foi amada, eu já vou nascer com essa pré-programação de amor. Mas se eu tenho uma mãe que foi humilhada, abandonada, eu já nasço com esse trauma, com essa pré-programação de dor, de perturbação, de estresse. E isso vai sendo construído ao longo da vida. Olha só, gente, é muito interessante a gente entender que a dor da nossa mãe, no período que a gente estava sendo gerado, tem alguma relação com aquilo que a gente vai viver. Com aquilo Totalmente que a gente vai... maravilhosa. Porque muitas vezes as pessoas nem entendem por que tem aquele trauma. Mas ao entender a vida da mãe, consegue identificar o porquê. Já desde criança tinha aquela dor. Por exemplo, desde criança eu me vejo com baixa autoestima. Mas você é uma criança linda. Não sei, eu não sinto isso. Aí você vai e pergunta para a mãe. A mãe já tem essa programação. Não é maravilhosa? É verdade. Como influencia, né, tanto aquilo que a gente vive, a nossa experiência, porque às vezes essa criança não recebeu o amor como ela imaginava que deveria receber aquele amor, né? Porque a mãe só podia dar aquilo que ela tinha e fez o melhor que ela pôde. Então, mas algumas experiências na infância geram traumas que às vezes a gente vai resgatar quando a gente vai para uma terapia, quando a gente vai olhar, colocar luz, né, naquela sombra. E toda vez que a gente fala de trauma, a gente está falando de uma dor. E quem é que quer mergulhar na dor? A gente quer... É muito difícil. Não é difícil? A gente quer, na verdade, ter curativos ali, paliativos, para não tocar naquilo. Mas enquanto a gente não cuida daquela ferida, a gente não vai conseguir ver a cicatriz. Então... É importante ter coragem para olhar para aquilo. Isso. Exatamente. Às vezes a gente passa anos, décadas, Porque carregando... é muito difícil a gente identificar que aquilo precisa de um olhar especial. Isso, carregando essa dor. Então, eu gosto de falar, né? A dor é inevitável, o sofrimento, ele é opcional. Que lindo. Né? E a gente pode curar dos traumas, mas é preciso ter coragem, resiliência, atenção plena para se enxergar e a partir daí fazer escolhas, né? Que seja um tratamento terapêutico ou conversas, enfim, cada um dependendo do trauma, da gravidade, né, do que foi ocasionado, vai procurar as suas soluções. Às vezes você tem um insight com um livro, às vezes você precisa de um profissional para te dar suporte, porque aquilo foi uma dor repetida, e aí fica mais difícil você fazer essa desconstrução, uma ressignificação. Mas é possível, isso que gostaria de frisar, que é possível. É possível. E, gente, uma situação traumática, ela impacta cada um de nós de forma diferente. Eu posso passar pela mesma situação que a doutora Próton e ter uma reação completamente diferente da dela. Com certeza. É muito individual. Gostaria de passar aqui por algumas situações que vocês trouxessem para a gente as explicações, o que aquela situação pode causar nos diferentes tipos de pessoas. Não estamos aqui, obviamente, promovendo nenhum tipo de consulta, mas o bacana, gente, é a gente provocar em você que nos assiste identificação, porque isso pode provocar na sua pessoa uma mudança de vida, que é isso que a gente está buscando, falar sobre o assunto, curar feridas e encontrar caminhos. Então vamos começar agora falando sobre algumas das circunstâncias traumáticas e a gente vai ter o olhar aqui das nossas especialistas. Por favor, diretor. Então temos como circunstâncias traumáticas negligência na infância e relações de abuso de poder, não necessariamente na infância, em diversas situações aqui da nossa vida. Vamos começar por negligência na infância. O que isso gera na nossa vida? Muitos traumas. O que seria uma situação de negligência?
por exemplo, a criança não ter atenção, a criança não ser assistida pelos pais, a criança passar por necessidades, a criança não ter apoio emocional. Tudo isso é uma negligência, né, na infância. A infância é a parte mais importante da nossa vida. Do momento do nosso nascimento até os nossos 7 anos de idade, nós não temos a mente consciente, que é essa mente no qual nós estamos nos comunicando agora. Nós só temos a mente inconsciente. E o que é a mente inconsciente? Ela é um jardim fértil, onde tudo que você planta dá. Então, Coisas boas e coisas coisas ruins. boas e coisas ruins. Então, se a mãe e o pai, por exemplo, fala: você é burra, seu irmão é melhor que você nunca vai ser ninguém na vida, é um jardim que foi plantado essa informação e essa informação ela vai ficar lá. Se essa criança está na escola, ela está sofrendo bullying, por exemplo, isso vai ser plantado e vai ser tratado pela criança como uma verdade absoluta. Porque a criança ela não consegue ter raiva dos pais ou da sociedade, ela tem raiva dela mesma. Então, essa negligência ela pode acontecer de diversas formas. E como a criança não tem a mente consciente, ela vai considerar tudo isso como uma verdade absoluta. Então, o adulto ele já vai crescer com esse olhar, né, de que ele é aquilo que falaram que ele era na infância. Esse é o maior desafio. Isso vai refletir, obviamente, nas relações pessoais, isso vai refletir na forma como ele se posiciona no mundo, de que forma que ele se relaciona no trabalho. Sim, quando a gente cuida desse emocional das crianças, a gente está cuidando de um adulto feliz, de um adulto saudável. Geralmente, a gente está olhando para o resultado, que é esse adulto tóxico, esse líder tóxico. Eu que dou bastante treinamento em empresas, a gente está o tempo inteiro observando, né, o adoecimento nas corporações por causa de lideranças tóxicas. O que é isso? Alguém com dor. Essa agressividade, essa toxicidade vem de uma criança com dor. Aí eu te pergunto, já que você comentou com a gente que você trabalha nesse treinamento dentro das empresas, como identificar em presidentes, em CEOs, uma questão tão lá atrás? Como que funciona esse caminho? Na verdade, com mentorias, com processos de coaches, com conversas, é que a gente vai puxando esse fio da meada, porque o Dr. Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, ele fala que toda agressividade esconde por trás uma dor. Então, quando você está vendo a pessoa agressiva, quando você está vendo a pessoa não respeitando o outro, não sendo empática, no fundo ela tem suas dores e ela precisa olhar para isso. Mas o que a gente faz? Coloca para debaixo do tapete durante a vida inteira. Vai subindo, vai se desenvolvendo. Às vezes foi essa criança que na infância não foi validada. E aí ela faz de tudo durante a sua vida adulta para ser validada, para ser reconhecida. E aí ela vai desenvolvendo-se, vai ganhando espaço, mas quando ela vai ver, ela está com a dor da alma, ela está em depressão, ela está com ansiedade, ou está com um transtorno de burnout. Por quê? Porque a gente está no modus operandi de fazer, atropelar qualquer coisa em busca do nosso sucesso, digamos, né, como exemplo. Mas aí, quando a gente chega lá, a gente percebe que a gente não está preenchido, que a gente não está feliz. Isso nessa hora que às vezes é o gatilho para ir buscar ajuda. Muito bacana. Pessoal, temos perguntinha aqui da nossa audiência, do Reginaldo Silva, aqui de São Paulo. Reginaldo, seja muito bem-vindo à sua consulta. Olá, boa tarde, Dani e doutoras. Nesse final de ano, tenho tantos medos e preocupações. É um momento que a gente para avaliar muita coisa. Não sei como levar os meus traumas para 2025. O que fazer? Reginaldo está pensando em levar os traumas para 2025? Não vamos levar, vamos deixar em 2024, vamos deixar no passado. Não é tão simples, é claro, né? Não é tão simples você deixar algo que não foi tratado. É por isso que é muito importante, Reginaldo, você identificar quais são esses traumas, para que você possa tratar esses traumas. Se eu não identifico, eu não trato. E como eu trato isso? Ou eu busco um profissional, e esse profissional ele vai trabalhar isso comigo, ou então eu posso usar uma técnica muito simples de fazer em casa, que é voltar no passado,
pegar essas referências negativas, fazer um comparativo de tudo que eu superei na minha vida e começar a ressignificar isso com palavras de afirmações positivas. Quando eu não tenho a oportunidade de estar com um profissional, eu preciso usar esses recursos onde eu mesmo começo a mudar essas ondas de informação que vão mudar totalmente a bioquímica do meu corpo, do meu cérebro. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Te espero. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, olha só o tema do nosso programa de hoje. Hoje estamos falando sobre como superar traumas, o que são os traumas, para que a gente consiga reconhecer. Trauma não necessariamente envolve uma situação de tragédia, de desastre. Muitas vezes a gente passa por situações que nos tocam profundamente e a gente precisa reconhecer aquilo para poder seguir em frente. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema é interessante, não hesite. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, pega o seu celular e compartilha com essa pessoa o nosso link de transmissão. Temos, gente, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, em seus minutos finais, lá na Rede Vizinha, no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela, não perca tempo, não perca a oportunidade, participa. Você se sente traumatizado? O que é mais difícil para você? Lidar com o sentimento de impotência que bate na gente de fato? Descontrole emocional e seus altos e baixos, como lidar com isso? Viver em estado de hipervigilância, sentindo que você precisa estar o tempo todo te lembrando que aquilo te aconteceu para que de repente aquilo não volte a te acontecer em um outro momento, em um outro episódio, ou todas essas alternativas te representam. Entra lá e participa. Fora isso, gente, essa consulta foi marcada para você, para que você aproveite este momento, é claro, para você trazer o seu relato. E como eu disse no primeiro bloco, você não precisa se expor. Se você não quiser trazer aqui a sua identidade, você só avisa a nossa produção que a gente vai tomar o maior cuidado, ok? Manda a sua mensagem, o seu relato para o 0 Operadora 11 3337 5886. Inclusive, eu já vou abrir esse segundo bloco, trazendo aqui o relato de uma pessoa que não quis ser identificada. Seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Quando eu conheci meu esposo, ele fazia tudo só para os filhos e para a família que só tinham atitudes erradas. E eu, por muito tempo, eu aceitei, mesmo sabendo que tudo era um absurdo. Quando eu tive coragem de reagir, eu me afastei de toda a família do meu marido, mas eu nunca o perdoei pelo que ele me fez passar, por permitir a humilhação velada de toda a família, não só do marido, de toda a família. Todos os dias eu me recordo do que ele me fez passar, eu nunca esqueci. Dani, a gente pode ver por esse relato que ainda a dor está presente, mesmo tendo o afastamento, mesmo tendo a separação. Por quê? Porque ela retoma o passado e ela não consegue fazer esse perdão acontecer. Então, o perdão, ele é uma habilidade para a felicidade. Ele é importante para a gente fazer essa liberação traumática dessa situação que realmente causou uma dor. E aí, às vezes, sozinha essa pessoa não consegue, então, pedir ajuda para um especialista, para um psicólogo, para um terapeuta, ele é muito importante. Porque ficar revisitando essa dor ou esse fato, ou esse acontecimento do passado com relação a essa situação familiar, faz com que ela perpetue e isso gere o sofrimento no presente momento dela. Ela não quer mais isso para a vida dela, ela não quer ir para 2025 carregando isso. Então, o convite é, olha para essa situação, o que ela vai ensinar, o que ela já poderia ter ensinado ou continua tendo a oportunidade de ensinar, para ela poder fazer, às vezes, uma ressignificação de tudo isso. Porque ressignificando e perdoando, ela se libera para viver uma relação nova, uma relação diferente, onde ela não vai mais permitir que isso aconteça. Digamos que ela já está vacinada por esse tipo de abuso que muitas vezes acontece e que eu queria parabenizá-la porque ela conseguiu sair dessa situação. E muitas mulheres não conseguem, arrastam todo
uma relação abusiva por anos. Então, parabéns para ela, mas tem um convite aqui para ela olhar para isso com profundidade, com coragem e fazer o que precisa ser feito, porque ela não precisa mais carregar essa dor para a vida dela nem para 2025. Doutora Proton. Maravilhosa. Uma das maiores causas do câncer é a falta de perdão. Então, eu queria exatamente entender o que é o perdão. O perdão é nós soltarmos uma dor que não foi provocada por nós, mas que nós carregamos como se fosse nós. Então, a falta de perdão é como se eu tomasse um veneno diário que gera uma dor emocional, uma dor física, a ponto de criar doença no meu corpo, de algo que não é culpa minha, de algo que eu sofri e não é meu. Então, eu oriento você, maravilhosa, a entender que perdoar não quer dizer você continuar com essa família ou você voltar com a convivência, mas sim soltar esse veneno que você está tomando diariamente, mas que não é seu. É se libertar. O perdão, ele não é para o outro, o perdão é para nós mesmos. E eu queria só complementar, muito interessante que ela falou, porque tem a ver com uma decisão. Eu escolho soltar isso. Eu escolho não ficar emaranhada, amarrada, né, mentalmente e emocionalmente nessa situação. Eu quero ser feliz, então eu preciso fazer escolhas que me elevem em bem-estar, em emoções. Então, eu preciso realmente decidir. Perdão tem a ver com uma decisão, como escolha. A partir de agora, eu não quero que isso mais influencie a minha vida. E o que eu posso fazer de bom por mim, né, para ser novamente feliz num novo relacionamento, por exemplo. Trago mais uma pergunta aqui da nossa audiência, que está extremamente participativa. Gosto muito quando vocês enviam essas mensagens e aproveitam a consulta que a gente marcou para vocês. Agora, a pergunta ou o relato é da Maria da Penha. Maria, que ela é da Penha de Guarulhos, aqui em São Paulo. Estou casada pela segunda vez, mas eu tenho para mim que eu não deveria ter me casado. Porque eu ainda penso muito no meu primeiro marido, apesar de ele me bater. Tive um filho com ele e ele não vê mais o meu filho, que sente muita falta do pai e tem muitos traumas. Uau! Aí a gente está falando aqui sobre um trauma que ela vive, um trauma que ela vê o filho viver a cada dia. Sabe qual o problema do relacionamento abusivo? É que na maior parte do tempo ele é maravilhoso. É diferente do que nós pensamos, né? Às vezes você fala, nossa, mas como que essa pessoa passa por isso? O relacionamento abusivo, na maior parte das vezes, ele é maravilhoso em muitos aspectos, só que a parte ruim é insuportável. E é difícil saber entender, porque ele se camufla de amor, de prova de amor. Exatamente. Geralmente, né, esse homem, ele é um homem divertido, ele é um homem, né, que está ali o tempo todo agradando e elogiando e provendo coisas maravilhosas, mas quando algo não sai como ele quer, a parte negativa é muito negativa, podendo resultar até na violência. Porém, essa mulher que de alguma forma é nutrida por todas as outras coisas, como os momentos de alegria, de felicidade, etc., ela fica presa naquela necessidade, porque o relacionamento ele criou uma bioquímica de felicidade. Não são só momentos de tristeza. Então, isso confunde a cabeça da mulher. Nossa, mas será que é culpa minha? Porque ele é tão bom em alguns momentos, mas ele faz isso. Será que é porque eu estou errando? O relacionamento, ele é muito desafiador identificar e entender que as coisas boas que esse companheiro faz não superam as partes ruins, como, por exemplo, a agressão. Porque a gente não precisa voltar para lembrar do porquê que a gente foi embora. E às vezes também é o momento da mulher olhar para si e trabalhar a sua própria autoestima, esse auto-amor, né? E resgatar essa essência, resgatar essa potência, resgatar esse poder e essa autorresponsabilidade pela própria vida. Porque às vezes a gente também cai naquela zona de conforto ou cai, né, naquele... Eu vou lidando com isso daqui que eu sei, é melhor do que com aquilo que eu não sei e a gente permanece
nessa situação abusiva. No caso dela, ela já até casou, né, novamente. Seguiu em frente. Seguiu em frente. Tem algumas coisas para serem ressignificadas e curadas, sim, né, para ela poder realmente ser feliz nessa outra relação. Né? Então, o Mindfulness, ele traz essa observância dos nossos padrões mentais, dos nossos padrões emocionais. Porque às vezes a gente quer ser feliz, Dani, mas o nosso padrão mental nos leva para a infelicidade. Às vezes a gente quer uma coisa, ter sucesso na vida ou, enfim, ficar saudável, mas os nossos padrões mentais nos levam para escolhas de hábitos destrutivos. Como mudar esse padrão mental? Primeiro, eu tenho que identificar. Primeiro, eu tenho que, por meio de uma prática, de um silêncio ou de uma investigação compassiva, uma investigação, né, da nossa mente, qual é o meu padrão? Eu estou apegada a padrões de dor, eu tenho pensamento depressivo, eu sou ligada ou apegada a tudo querer fazer para dar conta de tudo, para ser validada. Eu só observo o padrão, meu mindset, minha mentalidade, se eu começo a observar. Né? Aí eu observo, eu nomeio a emoção que está reverberando. Então, a partir dessa nomeação, eu vou escolher fazer alguma coisa para fazer essa mudança de pensamento, de emoção e de sentimento e mudar a minha frequência energética ou mesmo a frequência emocional. Então, eu preciso olhar para isso, como é que eu funciono. Só que a gente vive envolto de tanto movimento, de tantas tarefas, que a gente não para se observar. E aí a gente não consegue ter a clareza mental para a tomada de decisão. E às vezes a gente só sai de um casamento, vai para outro casamento, vai para outro casamento, vai para outro casamento, sem mudar o padrão. E aí a gente só vê repetição, repetição, repetição desse padrão. Hora, alerta, luz vermelha para se cuide, peça ajuda, faça terapia, para você poder fazer as suas curas e a partir daí viver uma vida com uma nova potência. Maravilha. Maria? Dani, é só uma observação. Claro. Para a maior parte das mulheres e dos homens, a violência é algo normal na programação mental. Então, muitas mulheres aceitam a violência porque na infância elas tinham essa violência. Então, o pai e a mãe que agride a criança, né, ele programa na mente da criança que violência é amor. Então, quantas vezes o pai não bate na filha e fala, eu tô te batendo porque eu te amo? Quantas vezes a mãe não bate na filha ou no filho e fala, mamãe tá te batendo porque te ama? Então, o adulto, ele cresce já com essa programação mental de que, bom, ele está me agredindo porque ele me ama. Ele tem ciúmes excessivo porque ele me ama. Ele me trata assim porque ele me ama. A mulher, ela não vê a patologia ali, ela vê esse ato como amor. E aí ela aceita isso. Como um comportamento comum. Exatamente. E é um comportamento disfuncional. Então, toda a violência, seja de pais ou cônjuges, né? Se tem violência, é disfuncional. Ou mesmo de um líder, é disfuncional. Então, às vezes eu só estou vendo no outro aquilo que também foi implantado em mim, foi semeado em mim. Então, quando eu vou melhorando a minha autoestima, a minha potência, eu vou me desvinculando. Eu tenho força e coragem para me desvincular dessas relações abusivas. Então, sempre o trabalho de transformação é da gente. Parte desse reconhecimento. Olha que bacana esses insights aqui que as doutoras trouxeram. Maria, espero que você tenha gostado aqui do retorno das nossas doutoras. Vou trazer aqui mais uma participação da Angelina, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Angelina. Boa tarde, doutoras. Meus traumas de infância podem ser passados para o meu filho em forma de atitudes? Muito a ver com aquilo que a gente estava trazendo sobre a negligência. O que fazer? Sim, com certeza. A mãe é a pessoa, a mãe e o pai, os pais, eles sabem exatamente quais traumas eles programaram nos filhos, porque foram eles que programaram a mente da criança. A gente precisa entender de uma forma muito simples que a nossa mente é um software e o nosso corpo é o hardware. Não é o corpo que tem uma mente, é a mente que tem um corpo. Então, de uma forma muito simples, né, a nossa mente funciona da seguinte forma.
Se eu pego um CD virgem e eu gravo ali uma música, eu gravo Roberto Carlos. Toda vez que eu colocar esse CD para tocar, ele vai tocar Roberto Carlos. Enquanto eu quero ouvir aquela música, tá tudo bem. Mas vai chegar determinado momento da vida que eu não quero mais ouvir aquela música. Então, enquanto eu não reprogramar, ou seja, enquanto eu não gravar uma música em cima, a música que eu quero viver hoje, eu vou ter que ouvir aquilo eternamente. É a mesma coisa do trauma. Olha só. O trauma, depois que ele acontece, ele vai reverberar pelo resto da minha vida. Qual a única forma dele parar de tocar? Eu ressignificando. Eu mudando, né, os caminhos neurais, trocando por informações prósperas evolutivas. Então, nós passamos para os nossos filhos aquilo que nós vivemos, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Então, se eu já passei essa informação negativa para o meu filho, eu passei através de comunicação, através de informação, de exemplos, não é? Se eu identifiquei isso, eu começo a mudar isso no meu dia a dia com novas práticas, com novas informações, né, que tragam a realidade para o meu filho, né, mais leve, mais positiva, que engrandeça e não que gere mais trauma nele. Olha que bacana, gente, a gente identificar na gente os nossos comportamentos e, através do nosso modus operandi, a gente conseguir reprogramar nossa rota e gerar Exatamente. mudanças. Exato. E a gente canta, tem a música da Elis Regina, né, que a gente vive como os nossos pais. Se a gente não olha, se a gente não identifica e a gente não assume o protagonismo da mudança na nossa vida, a gente vai repetir. Né? Mas mesmo a gente que recebeu essa carga, a gente não tem que ficar preso a isso. A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a ação intencional, a gente tem a nossa escolha, a gente pode procurar ajuda para poder fazer essa mudança que a gente quer fazer na vida da gente. A gente vê no mundo com o desejo genuíno de ser feliz. A gente tem o direito a ser feliz. Só que a gente está com muitas informações, como a doutora colocou, no nosso software. E a gente precisa fazer essa mudança. Como é que a gente faz essa mudança? E muitas vezes a gente não acredita que a gente tem o direito de ser feliz. É verdade. Tem muitas pessoas com tantas informações de infelicidade e de traumas e de negatividade que na hora que ela acessa uma ferramenta simples, que pode ser o mindfulness, que pode ser o perdão, que pode ser a gratidão, que pode ser a generosidade, todas elas são habilidades para a felicidade. A gente pode mudar a nossa neuroplasticidade, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não vai cair do céu essa felicidade. Então, exige da gente um compromisso. Poxa, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque se eu não faço, eu vou ser infeliz. Né? E para ser feliz eu preciso fazer alguma coisa, eu escolho então fazer alguma coisa, né? Fazer um mergulho no autoconhecimento, olhar para essas dores, para esses traumas, nomear aquilo que está impedindo com que eu evolua, com que eu cresça, né? E a partir daí fazer o que precisa ser feito. Acho que a gente quer que as coisas caiam do céu e elas não vão cair do céu. Né? Tem algo a ser feito. A felicidade é uma atividade, ela é algo vivo e diário. Como todos os dias eu posso fazer escolhas que me beneficiem, que melhorem o meu bem-estar, que melhorem a minha saúde, que ajudem a minha longevidade. Então, se eu escolho isso e faço o que precisa ser feito, o resultado ele vai acontecer. Fato. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Você se sente traumatizado? Essa foi a pergunta que nós colocamos lá no nosso Instagram. O que é mais difícil para você? E a alternativa que venceu foi a que se refere a todas as alternativas. Então, estamos falando aqui de um perfil de pessoas que se sentem vivendo em estado de hipervigilância o tempo todo, que lidam o tempo todo também com o sentimento de impotência por não conseguir mudar aquela realidade e o descontrole emocional com os seus altos e baixos. Gostaria, é claro, da consideração de vocês, começando pela doutora Proton. O nosso país é o país mais ansioso do mundo e considerado um dos países com mais depressão. E tudo isso se dá porque o ser humano não sabe quem ele é e o que ele está fazendo aqui nesse planeta. Maravilhosa, olha só,
Deus criou esse universo. Olha que planeta lindo que nós vivemos. Você acha mesmo que um ser de luz, amor, onipotência, criaria um lugar tão lindo como esse para que a gente viesse aqui ser infeliz? Não é, mas a falta de autoconhecimento, a falta de conhecer quem somos nós, é que causa todas essas dores. O maior desafio do ser humano é não ter interesse por ele mesmo. Então, se, por exemplo, se nós perguntarmos para vocês, quem é Deus? Você vai falar, Deus é tudo, Deus é amor, Deus é luz, Deus é onipresente. Você vai falar com muita certeza quem é Deus, mas se eu perguntar quem é você, você não vai saber responder. Então, maravilhosa, o trauma, a dor, os relacionamentos abusivos, tudo isso são situações que nos fazem crescer na vida. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou a soma das coisas positivas e negativas que aconteceram na minha vida. Só que eu não preciso ser refém das coisas positivas, das coisas negativas. E nem refém só de momentos positivos, porque isso não existe no planeta. Então, o caminho para a cura, o caminho para a felicidade é eu me conhecer. É eu saber que eu sou um ser vivendo uma experiência humana e eu posso escolher diariamente atitudes e ações que me conduzem para uma vida de maior felicidade. A felicidade são momentos, eu não sou feliz o tempo todo, então está tudo bem os momentos de tristeza, de trauma e de dor, mas não é normal a vida ser somente tristeza e dor. A vida não precisa ser só dor. É por isso que nós temos os profissionais, os especialistas. Se eu tenho câncer, o que eu faço imediatamente? Eu corro para um oncologista. Então, se você tem trauma, meu bem, corre para um terapeuta. Cura isso, para que você não seja refém o resto da sua vida dos momentos ruins que aconteceram. Pegando um gancho da doutora, quando a gente tem um corte, uma ferida, que foi o começo da nossa conversa, a gente vai no médico, no enfermeiro, mas quando a gente tem as dores da alma, a gente fica ali escondendo. A gente não... A gente tem vergonha, a gente não abre a nossa vulnerabilidade, a gente pensa que vulnerabilidade é algo de fraqueza e, na verdade, quando a gente realmente olha para as nossas... dores ou mesmo desafios e escolhe, né, contar uma história diferente dessa história que a gente viveu até agora, porque toda essa potência existe dentro da gente, a gente vai procurar ajuda. E ao procurar ajuda, a gente está dando passos e entrando num movimento, né, que pode ser uma espiral exatamente, né, ascendente, vamos para cima. Por que ficar aprisionado? Às vezes está faltando internamente uma maturidade emocional, uma maturidade até espiritual para lidar com aquela situação. O trauma não é o que acontece, é a marca de algo que aconteceu com um sentimento que eu coloquei ali. Mas a gente fica carregando aquilo do passado durante tantos anos, tantas décadas e aconteceu lá. Mas o sentido... A falta de maturidade, às vezes, que eu tenho de lidar com aquela situação, me faz ficar aprisionado. E a gente, né, como a gente falou, não veio ao mundo para ficar em sofrimento. Exatamente. Tem solução para tudo, menos para a morte, minha gente. Mas para tudo tem solução nessa vida. E não tenha vergonha, reconheça esse momento e saiba a hora de pedir ajuda. Gente, amei o nosso bate-papo, simplesmente amei. Amei a sua participação aqui com a gente. Nosso público foi extremamente participativo. Gostei muito, muito, muito. E aproveita, é claro, para deixar as redes sociais aqui das nossas doutoras, para caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida ou você ficou acanhado de mandar aqui a sua mensagem, o seu relato, você faça uso deste momento. Então, doutora Achilles de Oliveira, palestrante especialista em ciência da felicidade e mindfulness, o Instagram dela é @felicidade_sustentável. É isso que aparece aí na sua tela. E o contato da doutora Proton, terapeuta especialista em física quântica. O Instagram é doutora.proton.
Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui. Muita gratidão. Amei, maravilhosa. Amamos. Muito obrigada. Amamos. Amamos. Verdade. E para você que me acompanhou até aqui, agradeço demais a sua presença aqui comigo e sua parceria. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Combinado? Até amanhã.